as palavras do Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Gostaria de chamar a atenção a respeito da segunda leitura da carta de São Paulo e do Evangelho que fala sobre o seguimento de Cristo, né? O finalzinho do Evangelho, onde aparecem duas pessoas querendo seguir Jesus, uma que quis seguir Jesus e outra que Jesus convidou, não é? Na carta aos Gálatas, Paulo escreve à comunidade dos Gálatas, falando sobre a liberdade do Espírito. Você sabe que nesses 13 anos de padre, confessando, atendendo muitas pessoas, e a gente acaba também se santificando. E quando eu li a primeira vez essa leitura, eu não entendi a relação da liberdade com o espírito, contra a carne. Depois, na vivência cristã, isso se tornou mais claro. Quanto mais a espiritualidade cristã, o que é a espiritualidade? Alguns acham que é o poder da mente, bons sentimentos, uns acham que é fazer o bem ao próximo, né? Não é só isso, não. A espiritualidade é muito mais do que bons sentimentos e pensamentos, né? E muito mais do que o sentir, o bem-estar pessoal. O que é a espiritualidade? O Espírito de Deus em nós. É outro em nós, a alteridade em nós. Isso fica claro quando a gente percebe que as nossas imagens de Deus, nossos sentimentos de Deus, nem sempre são Deus. Né? Você entende? Às vezes a gente se apaixona, é a mesma coisa num relacionamento, né? As pessoas se apaixonam pelo que ela sente da outra, e não pela outra pessoa. Aí fala, nossa, como que eu casei com essa pessoa? Ué, estava com a apaixonite, né? Aí caiu o véu, viu a pessoa como ela é, né? Então, esse problema de relacionamento também acontece com Deus, né? Às vezes a gente pensa que são nossos sentimentos, nossas boas ações, até o orgulho de ser bom, não é? Quantas pessoas não têm orgulho de ser bom? Eu tenho até, né? E por um certo ponto é importante ter. Mas isso não pode nos cegar, porque senão eu corro o risco de ser um fariseu e hipócrita, né? Por isso que deixar-se que o Espírito de Deus more e faça morada em mim, de certa forma, uma kenosis, né? Como diz os gregos, um aniquilamento. Como assim aniquilamento? Quanto menos egoísmo, mais espaço para o outro. Quanto mais espaço para o outro, menos egoísta eu vou ser. Porque, de certa forma, eu internalizei o Espírito de Deus. E quando eu internalizo o Espírito de Deus, é a alteridade que está dentro de mim. É outra pessoa, né, que está dentro de mim. E viver em sintonia com outra pessoa, sem perder a própria identidade, lógico, né? Não estou falando de perder a identidade, nem daquelas coisas medievais de castigo, de penitência, de chicote nas costas, não é nada disso, né? Mas é o Espírito de Deus em nós, né? E para que o Espírito de Deus haja em nós, é preciso que nós silenciemos o nosso egoísmo, né? Isso é muito importante na vida cristã. E só assim nós somos livres, né? Tem uma música interessante que fala que liberdade é disciplina. Alguns confundem, né? Ah, como que pode ser a disciplina ter liberdade? Mas ela tem. Quanto mais disciplina no seu tempo, por exemplo, você tiver durante o dia, mais espaço, mais tempo você vai ter. Não é interessante? Já viveram essa experiência? Quanto mais tempo você tem livre, menos você trabalha. Repararam nisso? Né? Ah, eu tenho um final de semana, tenho um mês para fazer o trabalho, eu vou deixar para depois. Aí chega de última hora e faz. Aí quando você não tem tempo, você faz o trabalho em um dia. Não é verdade? Para dizer, liberdade é disciplina, né? Quanto mais liberdade eu tenho, quanto mais disciplina eu tenho no meu corpo, nos meus pensamentos,
na minha carne, quanto mais disciplina eu tenho com a minha carne, mais o Espírito de Deus age em mim. E mais eu entendo o outro. E assim vale no relacionamento, de amizade, de namoro, por exemplo. Quanto mais você ouve, escuta, dá espaço para o outro, e reciprocamente isso acontece, menos egoísta é a relação, menos utilitarista é a relação, não é? Algum tempo atrás, bem uns anos atrás, é de comum a gente escutar, por exemplo, nos jovens, né? Principalmente o jovem, bem, puxa, eu dei a vida por aquela menina, depois ela virou, quando eu precisei dela, ela foi embora com outro, né? É comum a gente escutar isso. Aí começa a chorar, aquela lamentação toda. Aí, qual que é a missão do padre? Escuta, se ela for embora, primeiro, agradeça a Deus, porque pode ter sido um livramento na sua vida, né? Depois, se ela gostasse de você, ela ficaria com você. Ela, né? Mesmo na sua dificuldade. Quer dizer, às vezes as pessoas se iludem com a outra. E por isso que quando São Paulo fala que a verdadeira liberdade é a liberdade do Espírito, é nesse sentido que ele está falando, né? Se esse jovem ficar só na carne dele, só na ilusão, ele se torna escravo de si mesmo, escravo dos seus sentimentos, escravo da própria ilusão em relação ao outro, à outra, não é? Agora, quando ele se abre à alteridade, ele também se reconhece como alguém e se valoriza. Essa é uma dinâmica muito bonita do Espírito. Quanto mais outro tem em mim, mais eu também me identifico como, mais autêntico eu sou. Não é? E quanto mais egoísta eu sou, mais alienado em mim eu sou. Não é? Por isso que quando São Paulo escreve aos Gálatas, ele está dizendo, olha, o Espírito de Deus é a liberdade. Quanto mais alguém está junto contigo, no caso o Espírito, mais autêntico você é, mais olhos você tem para ver o outro e a realidade. Isso é o que a gente chama de transcendência, né? Você ir além da realidade, ir além dos seus limites, autotranscendência, ir além dos seus limites, ir além de si mesmo. Isso, e a gente só é possível ir além de si mesmo, ir além da realidade, se eu estou aberto ao Espírito, se eu estou aberto ao outro, né? E só para encerrar, né? No Evangelho, Jesus, no caminho de volta para Jerusalém, duas pessoas foram seguir ele. Ele se encontrou com duas pessoas. Uma que ele chamou e falou, não, espera, eu vou, mas eu vou enterrar primeiro meus pais. No sentido assim, eu estou morando com meus pais, estou cuidando deles, depois quando eles morrerem, aí eu te sigo. Né? E Jesus falou, não, mas a urgência do reino, vai pregar o reino de Deus. E outro que queria seguir Jesus, e aí ele alertou, olha, né, se você quiser me seguir, saiba que as raposas, quem é que falou? Que o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. É trabalho, é dedicação, é missão, né? Ou seja, Jesus, só para dar continuidade a essa reflexão, né? Jesus chama a atenção dessa alteridade. É preciso renunciar a si mesmo, é preciso renunciar muitas coisas que talvez sejam passageiras para seguir o que fica, o que permanece, o reino de Deus. É preciso um certo sacrifício para seguir Jesus Cristo, para viver no Espírito Santo. Né? Para você viver a liberdade do Espírito, não tem outro caminho senão o sacrifício. Sacrificar o seu egoísmo, sacrificar às vezes algum desejo rebelde, né? E eu encerro assim, o cristianismo procura a integração da pessoa num projeto de vida que é Jesus. Nosso projeto de vida é Jesus Cristo. Viver como Ele viveu, falar o que Ele falou, pensar como Ele pensou, não é assim? E isso só é possível quando o Espírito de Deus está em mim.
Mas para que isso aconteça, eu devo vencer o meu próprio egoísmo. Vencer o pensamento que não está de acordo com o Evangelho. Vencer o desejo que não está de acordo com o Evangelho. Vencer as situações que não estão de acordo com o Evangelho. Entende? O cristão tem uma linha, ele anda numa corda bamba e Cristo está lá do outro lado. Se a gente olha para baixo, cai. Se olha para trás, cai rodando ainda, né? Agora, se você mantém o foco, você mantém o equilíbrio na corda bamba. Já andaram de corda bamba? Né? É assim, aquele... Como é que chama aquele que o jovem coloca na árvore lá? Slime, não sei, né? O segredo daquilo ali é olhar para frente, não é olhar para baixo nem para trás. Né? Se você quiser olhar, manter o equilíbrio, você tem que manter o foco em alguma coisa. E o nosso foco cristão é Jesus. É o céu, são os valores cristãos, são os princípios. Né? Isso, de certa forma, exige um certo sacrifício. Né? Porque para você se manter equilibrado em cima de uma corda, precisa de força de vontade. Você não pode relaxar. Né? E a mesma coisa na batalha espiritual. Então, que nós possamos viver segundo o Espírito, possamos seguir Jesus Cristo e que Deus seja um conosco, né? Se assim nós permitirmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em resposta à palavra de Deus, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.